Eu observei que a atividade está começando aí a gravar, tá? Então, boa noite novamente para quem chegou agora. Eu vi na atividade que a gente fez, que eu deixei lá para vocês fazerem, e o que eu notei e observei ali na atividade, tá? Nós temos uma turma de 69 alunos, nós somos. E o que acontece? Eu vi que só 21 alunos, ou seja, 30%, de alunos não fizeram o exercício, né? Então, não contaram lá, não fizeram atividade, né? 15 pessoas realizaram depois da data limite, ou seja, depois do domingo, e somente 33 pessoas é que entregaram na data certa, né? Como eu falei, não vale ali a nota. Tive a oportunidade e o prazer de conhecer quem deixou lá um pouquinho da história de vocês, né? Algumas eu me emocionei, algumas eu me identifiquei, né? Outras eu fico na torcida de, nossa, como é que eu faço? O que eu faço para ajudar essa pessoa? Né? Então é muito bacana isso, essa troca, né? Eu acho que esse semestre a gente vai ter muito isso, né? E vocês terão a oportunidade também de entre vocês, que eu vou proporcionar aqui. Então, a aula passada a gente fez, né, uma entrevista, né, que foram 2 alunos que estavam aqui em aula, e 2 pessoas, um entrevistou o outro, que foi o Rodolfo e a Wênia, não é isso? Que aí fizeram aí a entrevista, um com o outro, aí tivemos alguns ajustes, enfim, não tinham técnica nenhuma, e saíram aí falando, um entrevistado, um candidato, né, então a gente fez aí uma forma de a gente começar a inserir as técnicas de recrutamento e seleção, que é uma entrevista, é uma das coisas mais principais aí. Então, dessa atividade que a gente fez, né, eu não vou mencionar nomes como prometido, eu acho isso muito, né, a questão sem não ter a ética e o profissionalismo, então eu não menciono nomes, mas assim, tiveram ali informações para refletir, né, eu não levo para o lado pessoal, e eu vejo algumas respostas muito em comum do desejo de todos da sala, né? Então, todo mundo, o que eu coloquei lá, o que fala de você, né? E vocês escreveram o que vocês quiseram, né? O que eu observei? Todos buscam mais conhecimento. Vocês mencionaram que recrutar não é só papel de RH. Vocês querem ter mais qualificação profissional. Busca sempre estar adequando ao profissional que o mercado procura. Está na faculdade por um sonho e espera adquirir bastante conhecimento, em busca de uma melhor colocação na carreira. Tem gente que tem o maior sonho da vida é ter o diploma e que está indo em busca se aprimorar, busca se atualizar, né? Então, assim, foram respostas de formas escritas diferentes, porém, esse foi o maior sentimento aí que eu vi de vocês, dessas pessoas que responderam. Quando a gente fala na questão de recrutar, que eu fiz lá o questionamento de recrutar, eu observei que vocês colocaram que alguns acreditam que seria sim capaz de contratar alguém, porque pela forma de observar as pessoas. Isso é um negócio muito legal, né? Você observar. Às vezes nós observando, se a gente sentar num local, né? Vai num parque, fica sentado sozinho, e fica observando as pessoas. Você vai ver as ações das pessoas e ali você já começa a identificar um pouco do perfil daquela pessoa. Só da forma que ela fala, da forma que ela gesticula, né? Ou dando uma bronca ali com o filho, você vai ver o estado emocional daquela pessoa nitidamente. É só você ficar num cantinho ali só observando, né? É claro que isso, quanto mais você exercitar, quanto mais você vai começar a notar isso. Isso é uma percepção, né? Porém, teve gente que falou: eu não conseguiria contratar ninguém. Eu não conseguiria, hoje eu não conseguiria. Então, é um desafio bem grande para mim, porque até o final do semestre eu tenho certeza que essa pessoa que falou que não conseguiu, se quiser vir contar para mim e falar assim: agora eu vou conseguir, eu vou ficar feliz, tá? Desde que seja realmente que sim. Se falar que não, eu não continuo não conseguindo, aí eu vou falar: puxa vida, então, né, eu não cumpri meu objetivo, eu vou ter que dar mais aí de mim para poder a pessoa entender e saber realmente contratar. E aí teve gente que já falou: não, eu acredito que sim, no final do semestre estarei apta para realizar uma contratação, né? Então, aí, perfeito, né? Vai conseguir ali fazer, é exatamente isso o meu objetivo.
com vocês, né? E vocês também esperam isso comigo, né? E aí teve pessoas que falou que é curiosa, que acredita que as aulas vão agregar muito. Se tratando em recrutamento e seleção, um processo de empresas para atrair e selecionar, que ele entende que é isso, que é um departamento de recrutamento e seleção, né? Que não são atividades exclusivas do RH, os supervisores apoiam, e quase sempre os responsáveis por cada setor são quem realiza tanto seus processos seletivos como as admissões. Então, eu diria assim, eu acho que foi uma atividade que não teve o certo nem o errado, foi falar um pouquinho de vocês, já agradeci individualmente, aqueles que eu não agradeci porque fizeram depois da data e eu não consegui dar a devolutiva, mas depois eu dou. E aí eu agradeço já antecipadamente, né, como eu agradeci individualmente cada um, e passei ali os meus recadinhos a vocês. Então, a gente vai começar a aula de hoje fazendo aí tipo uma reflexão, né, vamos exercitar um pouquinho. É muito normal a gente falar a organização, né, o que é uma organização, qual a importância, né, que a empresa tem para a sociedade com as pessoas. E qual que é a importância das pessoas também para as empresas, né? Então, quando a gente fala assim, eu estou trabalhando numa empresa, eu estou trabalhando numa organização, então, assim, tem os dois lados, né? Tem a importância da Andréia trabalhando na organização e tem a importância da organização na minha vida, né? E aí, quando a gente fala em recrutamento e seleção, uma das primeiras coisas que vem à nossa mente puxa, já imaginou a empresa Google me chamando para trabalhar lá? Vai encher de expectativa na gente, né? Então, existem alguns processos seletivos que nos enchem, assim, de orgulho, de falar, nossa, eles me chamaram, mesmo que eu não passar, mas só o fato de me chamar, eu já estou feliz, né? Por quê? Porque são empresas, que é isso que eu estou dizendo, o que essas empresas representam? E é engraçado que às vezes a gente fala assim, puxa, trabalhar na Google, trabalhar na Nestlé, trabalhar na Coca-Cola, né? Trabalhar em grandes empresas aí, é o sonho de muita gente, é o sonho de eu querer entrar, de querer fazer. Eu já trabalhei em empresas pequenas, já trabalhei em empresas médias e grandes, né? Fiz parte da consultoria dentro de grandes empresas e fiz parte também como funcionária dessas grandes empresas, assim como eu faço hoje de uma grande empresa. Mas, e também já trabalhei em empresas familiares, empresas pequenas. E quando a gente olha, né, para trás, onde eu aprendi mais? Nas empresas pequenas, acredite se quiser. Porque a empresa pequena, a gente tem aí a gente faz muita coisa ao mesmo tempo. E eu vi que tem bastante gente aqui da sala que colocou lá que trabalha, faz um monte de coisa. Eu trabalho na contas a pagar, eu trabalho na contas a receber, eu trabalho no financeiro, eu trabalho na logística, enfim, faz um monte de coisa. Na empresa grande, muitas vezes você tem ali só um pedacinho, só uma caixinha que você cuida. E às vezes você não tem a oportunidade de aprender muito, né? Mas é claro que você trabalhar numa empresa maior tem muito mais benefícios, salários às vezes muito melhor, né? Mas isso é muito relativo, né? Então, às vezes você trabalhar numa empresa grande, você trabalhar numa empresa pequena. E um outro item que eu quero passar para vocês, que eu acho bacana, e eu sempre falo isso para os meus alunos, que quem traz conhecimento para nós somos nós mesmos, né? Nós aqui, professores, estamos aqui para apoiá-los, para orientá-los, né? Mas o estudo são vocês que vão absorver. Vocês que vão estar levando isso e praticando depois aí no mercado, né? Então, é uma responsabilidade grande dos dois lados. E quando a gente fala numa organização, tem o mesmo fator, né? Eu também tenho a responsabilidade minha como funcionária dentro da empresa e a organização a mesma coisa. E por que eu falo isso? Porque para a gente poder fazer recrutamento e seleção, eu tenho que entender essa administração, eu tenho que entender essa organização. Porque eu me colocando numa situação dessa, eu não vou, de repente, fazer um processo seletivo desconsiderando aquela pessoa, né? Eu acho que eu vi poucas pessoas comentaram de alguns processos seletivos que participaram, e teve gente que realmente participou de processo seletivo totalmente com desacaso, né, de quem atendeu. Eu acho que todos nós aqui, daqui um pouco eu abro o microfone para vocês aí, mas eu acho que todos nós passamos por isso. Eu já passei por isso, né, e eu acho que todos aqui devem ter alguma história para contar sobre isso, né, que às vezes a gente vai num processo seletivo e realmente as pessoas não se colocam no nosso lugar ali e passam algumas coisas
ruins, né? Eu tenho vários aqui, de coisas que eu passei, não foi só flores que eu tive no meu caminho, mas é interessante isso, né? Então, fica aí um cenário para a gente entender um pouco o que a organização, a empresa gera expectativa para aquele candidato, mesmo que a empresa não tenha tanto nome, é um emprego, é uma porta de início de carreira, de repente, para aquele profissional, né? Então, independente do cargo, independente de onde ele for atuar, né, qual o departamento. Então, acho que isso é importante. As empresas, elas se classificam, né, setor primário, secundário e terciário. O primário é lá na agricultura, pecuária, e o setor secundário é a de modificação, né, de indústrias. E o terciário é o comércio e serviços, ou seja, o primário é lá onde nasce todos os produtos, né, lá na agricultura. O setor secundário é onde vai transformar esses produtos, que é onde é a indústria, e o terciário, que chega no terceiro momento, aí vai ser o comércio, né, a venda e os serviços aí. Então, quando a gente fala, eu quero uma pessoa, a gente olha em vagas de emprego, e aí fala, eu quero uma pessoa generalista. O que é uma pessoa generalista? É exatamente ser isso, ter trabalhado em vários segmentos, né, seja na indústria, seja no comércio, seja no setor primário, secundário, né, e aí a gente tem também as empresas públicas, as empresas privadas e as empresas que são aí mista. Quando a gente fala em empresas, a gente tem as empresas SA, que são as sociedades anônimas, né, que são aquelas que têm capital distribuída em ações. E aquelas que são limitadas, ou seja, é fornecido, que é um montante de dinheiro que é fornecido pela sociedade. E as cooperativas, né, então a gente tem várias empresas. Então, o mercado de trabalho é muito grande, é muito vasto, né. Existem aquelas empresas que elas são centralizadas, né? O que são essas empresas centralizadas? Empresas centralizadas são aquelas que você tem um diretor e ele que cuida de tudo. Ele que assina o cheque, ele que manda embora, ele que contrata, ele que dá promoção, ele que assina as férias, ou seja, está tudo com ele, na mão dele, né? Normalmente isso acontece onde? Em empresas pequenas. Quando a empresa é grande, normalmente elas são mais descentralizadas, né? Aí existe um diretor, existe um supervisor, existe um gerente, e aí essas pessoas, eles têm procurações, né, de direito para assinar e aprovar algumas coisas. Então, existe aí dentro da empresa que aí você passa essa delegação. Isso que eu estou dizendo é como se fosse um organograma da empresa, ou seja, quem está embaixo de quem, né? Aquela árvore. Então, você tem o diretor, você tem o gerente, você tem o supervisor, você tem o coordenador, né? E você tem as pessoas. Então, ali você consegue identificar que a empresa é um pouco mais descentralizada, né? Toda empresa, eu acho que todos já entraram em algum site de empresa, ou mesmo na empresa de vocês encontram lá qual é a missão da empresa, qual é a visão da empresa, quais são os valores da empresa, né? E às vezes, ou melhor, muitas vezes, quando você vai procurar emprego, e aí a pessoa fala, olha, você pode fazer uma entrevista, quer participar do processo, aqui é da empresa da Nestlé. Se você entrar no site da Nestlé, você vai encontrar missão, valores, e normalmente nos processos seletivos, as pessoas perguntam, oi, como vai, tudo bem, você conhece a empresa? Né, aí todo mundo conhece a Nestlé? Ah, sim, adoro chocolate e tal. Não, mas você já viu alguma coisa? Ah, eu entrei no site. E o que você olhou lá no site, né? E aí a pessoa vai falar, eu vi que a missão de vocês, né? Qual é a questão de valores, né? E o que significa isso? Quem vai trabalhar em RH, normalmente essas missões, essas visões e valores, elas podem ser modificadas, elas não precisam nascer ali quando abre a empresa e ficar engessada. Até porque as coisas mudam, os negócios mudam, né? Então, quando a gente fala em missão, normalmente é a explicação do porquê que aquela empresa existe. Então, qual é a missão da empresa, né? Qual é a missão da Faculdade Flamingo, né? Compartilhar os conhecimentos com os alunos, né? Passar essa educação para vocês, transmitir esses conhecimentos, né? Então, toda empresa tem isso. Ah, eu fui contratada no RH, eu preciso criar essas coisas que essa empresa não tem. Como eu faço? Para onde eu vou? Então, lembre-se, né?
A missão é porque existe. Então, por que aquela empresa existe? A empresa, ela existe porque ela vai fazer um bem à sociedade, ela quer trazer suco, igual a Leão Alimentos, né? Eu quero trazer como é que fala? É a empresa que eu vou fornecer aí alimento, a bebida, né, sem ter bebidas gaseificadas, né, naturais, enfim, e aí você vai lá colocar para que é o teu propósito, por que a empresa existe. E a visão é aquilo que a empresa quer, onde ela quer chegar, né? E os valores é em que acreditamos. Eu costumo dizer que quando a gente faz um processo de recrutamento e seleção, o mesmo olhar para dentro da gente, se eu olhar assim, qual é a missão da Andrea? Por que eu existo? Visão, o que eu quero ser a médio e longo prazo? E qual é o valor em que eu acredito? Se a gente começar a fazer esse exercício, a gente começa a desenhar e planejar algumas coisas para nós, né? Por isso que a empresa, às vezes, pergunta, você olhou lá no site, o que você viu? Então, às vezes, é importante, antes de você ir para a entrevista, a hora que você tiver ali o bate-papo com o teu recrutador, de você dar uma olhada nisso na empresa, você como candidato. E agora, enquanto você é empresa, e você está ali fazendo todo o processo seletivo, procurando o candidato ideal, é interessante que você também saiba isso da empresa, para você perguntar para aquele candidato. Então, vamos dizer que você vai ser contratado, consultor, como um consultor de RH, para trabalhar em algumas empresas, para fazer o processo seletivo daquela empresa. O que você tem que pedir num primeiro momento para a empresa, né? Então, você tem que saber qual é o segmento dela, que é isso que a gente passou, que tipo de organização que ela é, qual é a missão, valores, né, que essa empresa tem. Você tem que entender um pouco da vaga, do candidato, do que é exigido. Então, aí você já começa, porque isso começa a passar com esse conteúdo, porque aí você já começa a abrir um pouco mais aí, né, a cabeça de você falar assim, puxa, realmente, se eu conhecer a empresa, se eu tiver esses propósitos, eu consigo fazer, encontrar uma pessoa mais ideal. Então, às vezes, a gente vai para uma empresa fazer um processo seletivo e a gente não se sente bem na empresa. Assim que eles abrem a porta, eles mal cumprimentam a gente, colocam a gente numa cadeira, deixa a gente jogado lá, né? E fica ali, a gente acha que fica olhando para tudo quanto é lado, porque a gente acha que está sendo vigiado, né? E, na verdade, é o conceito da empresa, ele é desse jeito. E quais são os valores dele, né? Embora está bonito ali no papel, mas será que eles também praticam? Né? Então, isso é importante. Você, como sendo a consultora da empresa, né, ou a profissional da empresa, então, teria que ter aí isso muito na prática para você procurar o seu candidato ideal, né? E aí, quando a gente fala em processos de gestão de pessoas, a gente tem um momento que a gente agrega, que a gente aplica, recompensa, desenvolve, mantém e monitora. E o que é isso tudo, né? Quando a gente fala em agregar, eu estou agregando algo para a empresa, então eu estou trazendo aos candidatos os talentos de fora, ou fazendo com que os de dentro também participem, estão agregando para as demais áreas. Então, é o recrutamento e seleção. Quando eu falo no aplicar, né, é aquela questão de cargos e salários, avaliação de desempenho, ou seja, estou montando a estrutura aonde que essas pessoas, né, onde que elas se aplicam, onde que elas estão, onde que elas se encontram. Depois eu falo do recompensar. Recompensar é o salário, né? Ali o pagamento, os benefícios que eu vou fornecer para essa pessoa. O desenvolver é eu dar treinamento, eu fazer um coaching com essa pessoa, né? Eu comunicar sobre as mudanças para essas pessoas. E aí eu também tenho ali a questão de você estar mantendo. O mantendo é o reter, né? Como que eu vou reter os talentos? Primeiro, salário, benefício, mas além disso, se eu tiver ali, né, aquelas questões de você manter um bom ambiente, de você ter ali a segurança, qualidade de vida para esse funcionário, né? Então, isso você consegue reter as pessoas, manter, né, essas pessoas. E depois eu vou monitorar. Esse monitoramento é a gestão de ponto, é o banco de dados, é o sistema de informação, é o TI, né, que eu faço toda essa informação. Até aqui, tudo bem, gente? Eu quero ouvir um pouquinho vocês, se vocês têm algo que vocês... tem a Marina levantou a mão, pode falar, Marina. Oi, boa noite. Boa noite.
Não, uma dúvida, porque eu comecei a fazer até ADM, né? Eu não me identifiquei muito, que era essa parte mais de negócios, de empresas, meu negócio é mais pessoas, então agora eu sei que eu estou no caminho certo. E é uma dúvida que Acontece. eu cheguei a conversar com um professor meu de ADM e eu vejo, assim, falando da para o dia a dia, né? Eu queria muito entender como que é essa visão do RH de, muitas vezes, contratar, assim, uma equipe de fora ou terceirizar esse serviço. Se não é interessante também a gente ter um olhar para dentro das organizações, né? Para ter alguém ajudar um colaborador ali a subir e desenvolver ele para que tenha alguém assim que conheça bem o negócio da empresa, para ter mais Sim, qualidade de contratação, mais que às vezes eu vejo a pessoa contrata. Eu sempre trabalhei em empresas de múltiplos negócios, né? Então, às vezes, o recrutador, ele trabalha recrutando, são negócios muito diferentes, e os mesmos contratam ali que não tem um conhecimento ali, por exemplo, do corporativo para a ponta do operacional. Isso exato. Marina, eu olho muito isso. interessante isso, e eu estou convivendo com esse cenário onde eu trabalho hoje, né? Eu vou colocar aí, eu já tive a experiência de ser a terceira dentro de uma empresa, eu já tive a experiência de ser consultora para uma empresa, e agora está a tendência de terceirizar algumas áreas de onde eu trabalho, inclusive a minha, né? E eu estou participando de todo o processo, fazendo estudos, enfim. O que acontece? Você está coberta de razão quando você diz que quando a empresa ela tem aquele olhar mais humano, né? Nada melhor do que ser as pessoas de dentro, tá? Para olhar. Não que as pessoas de fora, de uma consultoria, ela não vai olhar, mas é que a convivência que aquela pessoa tem ali, ela consegue absorver, ela consegue apoiar e desenvolver aquele funcionário de uma forma mais ali humana, né? Veja bem, não estou dizendo que quem é consultor não conseguiria fazer isso, também consegue, né? Mas quando você está ali dentro da empresa, você está acompanhando os passos, você está acompanhando desde o início da carreira da pessoa, você tem um projeto para ser desenvolvido, você vai investir, você como pessoa, que você tem o olhar de pessoa, você vai querer que aquela pessoa vá lá para cima, no topo, e você vai torcer por aquilo e vai fazer de tudo para que aquela pessoa vá, né? Quando vem uma consultoria, existe uma frieza, vamos dizer assim, porque não tem um acompanhamento. Ele vem, ele executa muito bem também e vai embora, né? Então não tem aquele acompanhamento normalmente. O que acontece e por que isso vem de encontro, inclusive agora, pós-pandemia, na pandemia, né? Porque identifica-se que a empresa existe ali alguns propósitos, os quais você tem algumas áreas que no passado, antes da reforma trabalhista, não podia ser terceirizado, hoje pode. Né? Então, você não podia, de repente, por exemplo, a Faculdade Flamingo, ela teria que ter sempre professores registrados para dar aula, né? Então, por exemplo, quem é da equipe de vigilância, empresa de vigilantes, eles não poderiam terceirizar a vigilância, eles teriam que ter funcionários vigilantes na empresa. Uma indústria de sapato, quem fabrica o sapato lá, os operadores, eles não poderiam ser terceiros, eles tinham que ser os funcionários. Hoje, com a reforma trabalhista, tudo pode. Então, se eu tenho ali uma empresa de vigilante, eu quero que meu quadro de funcionários de vigilante sejam todos terceiros, eu posso fazer isso, né? Antes não podia. Então, isso veio de encontro a muitas coisas que você começa a passar uma responsabilidade para uma outra empresa, quando a gente fala em terceirização, existe diferença de consultoria e terceirização. Consultoria vai lá, faz, executa e vai embora. A terceirização é aquela que você passa as responsabilidades, então vamos dizer que você vai terceirizar o recrutamento e seleção de uma empresa. Então, todo o processo seletivo é feito por terceiros, não tem ninguém da empresa fazendo. E aí entra, Marina, a dificuldade dessas pessoas terceiras. Porque ela não vai ter ali, ela vai ter que ir na empresa, ela vai ter que sentar na empresa, ela vai ter que conhecer muito daquela empresa para poder encontrar um candidato ideal para aquela empresa. Se você é funcionária, você tem muito mais facilidade, porque você já conhece até o gestor.
Você já conhece até o sujeito do gestor. Tem aquele gestor que é mais bruto, tem aquele gestor que é mais extrovertido, tem aquele gestor que não está nem aí. E isso faz a diferença até para você encontrar um candidato para trabalhar com aquele gestor. Porque se você tem um gestor que ele é muito descontraído e você pega uma pessoa extremamente séria, você vai ter problema naquela equipe. Porque o gestor não vai ter aquela empatia entre eles, né? Então, isso também tem que ser avaliado. E, às vezes, uma pessoa de fora, ela não vai ter essa forma, isso, de poder ali entender, tá? Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas as tendências de a gente estar, as empresas estarem terceirizando, é redução de custos, colocar responsabilidade para outras pessoas, né? Infelizmente, tem isso. A área da qual eu trabalho, que é a área de folha de pagamento, é o que mais tem são o que a gente chama de BPO, que é B de bola, P e O. P de pato e O de ovo, né? O que é um BPO? O BPO, ele presta serviço da folha de pagamento. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer toda a operação que a minha equipe faz, mas é outro lugar, nem vai ficar dentro da minha empresa, vai ficar em outro lugar fazendo todo esse processo, e eles vão encaminhar para mim os relatórios, e eles que vão fazer, ou seja, eu paro de fazer, né, alguma gestão de alguns processos, porque é essa empresa que vai fazer. Então, existem algumas coisas que a tendência será terceirizado, né, emprego continua, porque você transfere, né, se a empresa terceira vai fazer, então essa pessoa que está aqui, ela pode muito bem ir para a terceira e fazer de lá, né, mas existem algumas coisas aí que são automatizadas e aí vai enxugando um pouco o quadro de funcionários, tá? É natural que seja essa questão de terceirização. A terceirização, ela também ocorre porque existe muitos encargos e as pessoas, por exemplo, eu na minha equipe, eu tenho uma equipe de 12 pessoas, eu preciso, pelo menos um por mês, estaria de férias, vamos pensar assim, né? Para eu poder dar férias. Então, eu sempre vou ter, eu não tenho 12 pessoas, eu tenho 11 no meu time, né? Então, se eu tenho uma empresa terceirizada, eu sempre vou ter 12 pessoas, por exemplo, né? Porque a pessoa saiu de férias, mas eles que arrumam para colocar outro, né? Então, existe esse lado, existe um fator que tem o lado bom e tem o lado ruim, e tem que pôr muito isso, os pesos, né? O que a empresa realmente gostaria? A empresa quer ficar mais distante daquele funcionário, quer ficar mais humano, né? Quando a gente fala empresa mais humana, o RH tem que ficar para dentro mesmo, isso é fato, né? Senão vai ficar distante com certeza. Não fica aquela coisa, né, de abraçar mesmo, que é o verdadeiro RH aí, né, de carinho, de fazer e pensar nas pessoas, tá? Respondido, Marina, qualquer coisa me pergunto de novo, tá? E o que eu gostaria que vocês me falassem aí, se alguém quiser relatar, algum processo seletivo que realmente vivenciou e teve esse cenário, igual eu falei, né? Essa situação aí de não ser muito bem atendido, né? Alguém passou, conviveu com isso? Como foi? Ninguém quer me contar? Ninguém quer contar? Tá todo mundo quietinho? A aula que vem vão pôr uma música mais agitada no começo da aula, hein? Pro, faz a pergunta novamente, por favor. Não entendi. Faz a pergunta novamente, por favor. Eu quero que vocês me contem alguém aí que passou por algum processo seletivo, que foi fazer uma entrevista, que foi lá chamado para ir na empresa, né? E que de repente, como é que foi o tratamento? Se foi bom, se foi ruim, como é que foi a sua percepção aí do atendimento? O Elton ia Muito falar? obrigada, Pro. Imagina. Oi, Pro, eu ia falar que eu não me manifestei, pois não vivi essa situação. Tá. Passei um bem ruim. Olha lá a Marina falando, passei um bem ruim. Quer contar aí pra gente, Marina? Conte pra gente. Vou contar então, que eu adoro falar. Não precisa falar o nome da empresa, tá? A gente sabe que é você que passou, ok, mas não precisa falar o nome da empresa. Se quiser, pode falar, Sim. mas não há necessidade. Não, no caso foi, até comentei no exercício, eu estava buscando uma promoção, né, na empresa, e eu fui passar pelo setor do RH para fazer uma entrevista também para ver se estava apta, né, eu ia sair do operacional para a área comercial. E foi, assim, bem difícil, porque, que nem eu comentei, né,
É a primeira vez que eu tô podendo estudar, fazer o ensino superior de fato. Eu nunca nem prestei vestibular, nem nada, porque tinha que trabalhar, tinha que pagar as contas. Então, os meus líderes na época me apoiaram muito, anos, me apoiaram muito para não vai que é a sua chance de ter um salário melhor, crescer e correr atrás de estudar. Aí eu fui toda empolgada, toda feliz, e a moça que me entrevistou assim, eu lembro bem a frase que ela falou assim: Nossa, que bonitinho, você só conseguiu concluir o ensino médio, né? Pelo menos isso. Então foi assim, aí na hora eu desmontei, tentando ainda segurar, pra não Uhum. transparecer tanto, mas eu fiquei assim bem chateada. Tive que contar, não, eu não pude ainda estudar, por isso estou aqui, estou buscando, mas assim, foi o ar que tinha de deboche, literalmente, foi absurdo. Tanto que eu estava com dos meus antigos na época, ele estava junto, ele ficou graça, na época, tentou distrair, brincar assim um pouquinho, mas foi bem constrangedor, era uma coisa que eu não esperava. Tanto que eu tentei até desistir É. desse cargo. Falei, não é para isso que eu quero, assim. Se for desse jeito, eu não quero. Aham. Foi muito difícil. E eu não esqueço dela. Sim, eu fico muito triste com esses relatos, Marina, essa é a realidade, né? Porque, assim, eu sou de RH, eu estudei bastante também sobre, também passei por vários cenários aí de entrevistas, né? E realmente isso me deixa triste, porque, assim, quantos profissionais que nós temos, né? E não é só na nossa área de RH ou de recrutamento e seleção, né? Infelizmente, em todas as áreas aí sempre tem, né, essas pessoas. Então, uma das dicas que eu já falo, né, quem vai estar passando por RH, recrutamento e seleção, que vai, ou mesmo que não vai atuar no RH e que vai seguir a administração, em algum momento você vai estar apoiando o RH para fazer ali o atendimento para encontrar o teu candidato mais ideal, né? A gente não sabe o que cada um vivenciou, né? Então, você falar, eu não tenho, né? A pessoa falar, foi muito infeliz em fazer esse comentário, porque ela não sabe quais foram as suas dificuldades, né? Ela poderia ter identificado e ter conhecido a Marina de uma forma diferente, e ela poderia fazer esse comentário que você só teria esse curso, né? Mas ela poderia perguntar para a Marina, né? Marina, eu vejo aqui que você tem até um ensino médio, né? Me conta um pouco de você, né? Você almeja fazer uma faculdade, né? Pronto, você ia se abrir, você ia contar o que aconteceu, né? E a pessoa entenderia ali o cenário do porquê que você não fez uma faculdade, né? Então, acho que existe N maneiras de a gente perguntar as coisas, né? E isso esse N maneira de perguntar é a gente se colocar no lugar do outro, né? Eu fui participar de um processo seletivo uma vez, já faz muitos anos, e tinha uma fila, foi ali perto do cemitério Jaraguá, ali na rodovia Anhanguera, uma empresa, uma indústria que tem ali, eu nem sei se ela existe, nem lembro o nome dela, nem quis marcar o nome daquela Não existe instituição. mais. Não existe? Obrigada. E aí essa empresa tinha uma fila ali fora, na época, né, não tinha tantos recursos como nós temos hoje, internet, né, e eu estava nessa fila. A maioria eram homens que estavam na fila, e todos eram para a mesma vaga, que era a vaga de departamento pessoal, que é onde eu sempre atuei aí na minha trajetória profissional. E ali eu fiquei, né, ficamos debaixo de um sol, algumas boas horas em pé, entrava de 3 em 3, né, e eu e mais 2 rapazes. Quando eu entrei, aí lá dentro você ainda sentava numa sala, e aí depois ia chamando individualmente uma pessoa para dentro de uma outra sala. Nessa outra sala que era individual, tinha um senhor sentado atrás de uma mesa, muito bonita a mesa, inclusive, a sala, eu sempre fui muito apaixonada com essas salas de mundo corporativo, que agora vocês vão vivenciar até um mundo diferente por conta da pandemia, né? Vai ser outros tipos de escritórios, outras coisas, né? E eu sempre fui assim, nossa, aquela sala, impressionava e tal. E tinha um rapaz atrás dessa sala e dessa mesa, e ele me cumprimentou, né? Ele falou, graças a Deus, uma mulher aqui na minha frente, porque eu não aguento mais ver cueca aqui,
Eu respirei fundo, né? Eu já não gostei muito desse comentário dele, né? Porque, assim, não sei o que que ele estava querendo, enfim. E aí eu já não gostei, e aí eu fiquei ali esperando. Ele falou: olha, se eu for olhar de todos que passaram aqui, sem muito olhar mesmo, para mim você é a contratada, é muito melhor eu ficar olhando para você do que para os homens que passaram aqui. Eu fui respirando fundo e aquilo foi me deixando vermelha, eu fui ficando sem graça. E aí ele pegou e falou, e aí ele começou a perguntar: você namora? Você pretende casar? E você não sei o quê. Nada profissional, nada. Só perguntava as coisas pessoais, né? E aquilo ali me incomodou demais. Até que uma pessoa bateu na porta, disse que tinha uma ligação para ele, né? E eu pedi para essa moça se eu podia me retirar para ir tomar uma água. E aí eu fui tomar água, né? Virei para a moça e falei assim: eu quero ir embora, eu não quero mais continuar a entrevista, né? Mas por quê? Eu falei: eu não preciso justificar em nada, eu não estou me sentindo bem, eu quero ir embora. E fui embora, né? Mas a minha vontade naquele momento, se fosse hoje, com a experiência da qual eu tenho, eu falaria algumas coisas para ele, né? Mas eu respirei fundo e fui embora, né? E eu precisava do emprego, né? Tinha que trabalhar, embora eu morava com meus pais na época, mas eu precisava do emprego, né? Mas enfim, virei as costas, falei: essa empresa não é para mim, e não tem essa questão de valores, por mais nem sei quais eram os valores que eram da empresa, né? E talvez até seja por isso que a empresa fechou também, né? Porque infelizmente é assim, e isso a gente se depara, tá? E o inverso também pode acontecer, tá? Eu sempre tive o corpo mais fortinho, sempre fui gordinha, não tenho preconceito nenhum de mim, me aceito muitíssimo bem. E sempre fui assim. E a gente sabe que quando a gente vai num processo seletivo, as pessoas olham isso, né? As pessoas olham o cabelo, as pessoas olham unha, as pessoas olham o corpo, a beleza, e não esquecem de que o que ela precisa é de um profissional para trabalhar, né? E infelizmente a gente se depara com processos seletivos dessa forma. E onde eu trabalho, aliás, onde eu trabalhei, não é na empresa que eu trabalho hoje, eu estava recrutando um jovem aprendiz, e a psicóloga que estava comigo, que é também parceira ali da empresa, eu estava contratando um jovem aprendiz que ele tinha um problema no olho, então o olho dele era mais baixinho, é igual aquele jogador, tem um jogador que tem esse problema no olho. Amaral. Obrigado, o Amaral, né? Então, ele tem esse problema no olho, e o menino, ele era muito, assim, falante, extrovertido, e ele pontuava muito bem as coisas, os cenários ali, eu gostei dele, e eu gostaria que ele trabalhasse comigo. E aí, quando todos os aprendizes foram embora da entrevista, eu falei para ela, eu fecho com aquele rapaz, né? Nem me lembro o nome dele. E ela falou: não, mas você tem certeza disso? Ele tem uma deficiência no olho. Eu falei: qual é o problema? Né? Então, veja, existe esses cenários, infelizmente, dentro das empresas, né? Mas a gente não pode se abater por isso e nem achar que todo lugar é dessa forma. Se uma empresa pensou assim, dessa forma, então o valor que ela tem não é nada daquilo que está escrito, e muito menos merece, né, o meu lado profissional ali para prestar serviço. Lembra que eu falei o que é uma organização? E nós, empresas, nós, pessoas, uma depende da outra, né? Tem aí um caminho aí de duas mãos, né? Posso falar? Pode falar, claro. Por isso que existem leis aí, né, que sempre abrem vagas aí para pessoas com deficiência devido a esse motivo mesmo, né, de preconceito e tal. Isso. Então, é isso que eu queria dizer. E Marcos, eu fiquei assim também chocado aí pelo acontecimento aí com a Marina, né? sim. Mas espero que isso não tenha mexido com o brilho dela, e isso tenha tido que um avanço para que ela venha ter mais conhecimento, né? É chato, eu Exatamente, sei que Marcos. É existe, verdade, é verdade. existe isso, né? A gente vai com tanta esperança em uma entrevista, e a pessoa, no caso, que vai entrevistar, parece que quer colocar a pessoa lá para baixo. É muito Isso, ruim, isso. isso. Mas É isso que a gente tem que ter aqui, é o que eu tento passar aqui para até o final do semestre, que, assim, todas as técnicas de ferramenta de seleção, o primeiro dela é a gente se colocar no lugar do outro, é o respeito. Isso não precisa ter técnica, isso é educação, né? sim. E é o que a gente falou aí, ó, que o pessoal está falando: nossa, o preconceito está em todo lugar, e é bem isso mesmo.
Eu acho que assim, olha, não teria necessidade de fila de idoso, não teria necessidade de empresas cumprirem cotas de deficiente, deveria ser algo natural e normal, né? Todo mundo fala agora é LGBT, né? Porque tem que ter as pessoas, as empresas têm que pensar aí na inclusão, né? É assim, a própria sociedade e o próprio RH faz com que a inclusão apareça muito em evidência, não tem necessidade disso, né? Então, assim, se as pessoas tivessem aquela questão de estar num ônibus, uma pessoa entrar idosa e a pessoa se levantar para a educação, não precisaria ter ali a plaquinha dizendo que aquilo ali é reservado para idoso, né? Mas quantos que a gente olha ali que fica ali dormindo, né? Que não quer nem saber se quem está entrando ou não. Então, infelizmente, a gente tem muita cultura aí a agregar e muitas coisas a gente passar aí mesmo, né? Quem levantou a mão que queria falar? Oi, professora, boa noite, tudo bem? Tudo, Ingrid, e você, tudo jóia? Tudo jóia. No caso, eu tive uma experiência até bem positiva com uma empresa de Barueri, não é a atual que eu trabalho, faz um tempo isso já, mas na correria, a entrevista tinha sido muito cedo e não tinha dado tempo de tomar café. E sabe quando você sai para procurar emprego meio sem dinheiro, né, e tal? Então, aí o que aconteceu? Oi, tá ouvindo? Tá desligado o seu Legal. microfone, eu acho, Nesse Ingrid. dia, Aí, o agora RH sim, agora foi sim. muito humanizado, eles fizeram um baita café da manhã para todos os participantes, teve bastante gincana bacana, assim, né, para escolher os profissionais. Eu acho que foi uma das minhas entrevistas mais gostosas que eu fiz. Acabou que eu passei, Muito mas eu fui bacana. chamada na minha empresa de agora. Aí eu fiquei aqui. Muito bacana, Ingrid, tá vendo? Ó, e é uma coisa simples, né? Que foi uma recepção calorosa, apenas isso, né? Que você coloca ali uma mesa com umas bolachas, com um café, com um chá, uma água. Olha que interessante, né? Olha que interessante. É raro. Hoje mesmo eu passei por uma Hoje é entrevista. raro. Hoje é raro. Passei por uma entrevista hoje. Tinha água gelada, lógico. A água acho que é o mínimo. Mas tinha chá com açúcar e sem açúcar, café com açúcar e sem açúcar e bolacha. Eu fiquei assim, eu falei, não, eu atuo na área de segurança. Eu fiquei olhando e falei, será que eu estou numa empresa mesmo de segurança? Isso é raro ter mesmo, raro, né? é raro. Porque normalmente as empresas não costumam fazer isso, né? Eu acho que assim, a primeiro momento existem empresas que conseguem ter essa disponibilidade, né? Então acho que isso é bacana. Mas acho que quando a pessoa chega, né, você tem que cumprimentar, você tem que ali agradecer por ela ter vindo, oferece uma água, mostra o banheiro onde é, se a pessoa quer ir ao toalete ou não, né? Porque a gente não sabe, igual a Ingrid, saiu de casa nervosa, desesperada, correndo, e às vezes a pessoa pega a condução cheia e tá nervosa, deixa ela respirar, deixa ela ir até o toalete, né? Então, assim, na maioria das vezes, os candidatos falam, não quero, obrigado, né? Mas, assim, você fez, né? Então, acho que isso é importante. E muitas empresas acabam colocando dessa forma, e eu diria assim, a gente vai, de repente, tentar fazer algumas dinâmicas, embora a gente está distante, se a gente tivesse em aula, né, ao vivo, seria mais fácil para executar as dinâmicas, né? Mas eu tento passar por vocês mesmo a gente ir distante. As dinâmicas, elas mostram claramente um pouco do perfil daquele candidato. E, de repente, o café que você faz, ali, um bate-papo, deixando a pessoa mais à vontade, você já consegue identificar a pessoa. É aquilo que eu falei, é o observar. Observa, né? A Dayana comentou aqui no chat, dizendo que nunca passei nada no processo seletivo, mas já cheguei a ouvir de uma colega de trabalho, onde as duas tinham a mesma função, porém ela formada, e eu não. E ela olhou para mim e falou, ganho mais porque estudei. E em desempenho não deixava nada a desejar porque ainda não era formada. Dayana, isso aí é preconceito, isso existe mesmo, tá? Eu já vivenciei algo muito parecido com isso, e é onde a gente tem que ter aí o nosso ego, né, e isso também para a Marina, de que nós somos e nós podemos. Tudo que nós queremos, nós conseguimos, essa é a realidade, né? Ela pode demorar, mas ela vem. É só a gente ter objetivo, né? Quando a gente fala
em ter o objetivo e ter os sonhos alcançados, eles também podem demorar. Pode ter gente que alcança o sonho dele em 1 ano, 2 anos, e o outro vai alcançar em 10, mas ele vai alcançar. É só ele quiser, é só ele querer, né? Então, eu acho que, assim, a gente tem que olhar um pouco e acreditar. Acreditar em quem? Na gente mesmo, né? Então, quando a Dayana falou isso, de ganhar mais, eu vim a fazer a minha faculdade de RH, e quem leu o meu depoimento, e quem estava aqui na aula passada, eu tive alguns preconceitos na área de RH. Eu sempre trabalhei em folha de pagamento, né? Foi meu segundo emprego com 17 anos, ali que eu comecei, 17 para 18 que eu comecei na área de departamento pessoal, mas eu não tinha diploma de departamento pessoal, né? Eu não tinha uma faculdade de administração ou de RH. E quando eu fui fazer a parte de consultoria, os clientes perguntavam para mim, você é formado em quê? E eu falava, sou formado em turismo. Eu fiz técnico em turismo na época. E aí as pessoas não acreditavam, porque onde que uma pessoa que fez turismo vai fazer alguma coisa bem aqui de referente a RH? Só que eu tinha anos e anos trabalhando em RH, mas eu não tinha tido a oportunidade de estudar RH. E eu vim estudar RH e vim estudar na Flamingo, né? Foi onde eu fiz o tecnólogo de RH. E aí eu guardei meu diploma de RH, e aí todo mundo diz que você é formada em RH, eu não falo mais nada de turismo, né? Porque eu não atuo na área de turismo. Mas isso é o preconceito, as pessoas não dão oportunidade, infelizmente, para mostrar quem são as pessoas, né? Eu gostaria de vários depoimentos que eu vi que vocês escreveram, eu gostaria de repente, poder dar oportunidade para todos vocês, né? Eu dei para uma aluna minha, ela é minha funcionária, inclusive, né? Ela tinha sido minha aluna aí na Flamingo, depois acabou tendo uma vaga para trabalhar comigo na empresa, e eu passei nas salas de RH e passei para os professores, falei, olha, eu estou nessa turma, anuncia nas outras turmas aí de administração, que tem o pessoal de RH também e tal, vê se tem alguém que queira trabalhar, não sei o quê, é isso, é para fazer assim, assim, assim. E ela me procurou, ela mandou o currículo e ela participou do processo seletivo normalmente como qualquer outra pessoa, né? E ela fez um teste. O teste que eu dei de folha de pagamento foi bem capcioso, eu fui ruim, né, quando eu desenvolvi o teste. E esse teste, ele tinha ali, ela demorou para fazer quase 3 horas para fazer esse teste, né, e fora a entrevista, né, e ela acabou, eu a escolhi porque realmente ela foi muito bem no teste, mas ela não tinha conhecimento. Hoje ela está comigo, já foi promovida, já está super bem lá, e eu pretendo dar muito mais promoções para ela, né, desde que ela também continue ali performando. E ela teve a oportunidade. Então, às vezes, as pessoas não dão oportunidade para as pessoas porque não conhecem. Só que se eu não deixar aquela pessoa conhecer, como que ela vai conhecer, né? Uma coisa que eu falo para vocês é assim, quantas vagas que vocês olham e falam assim, estagiário, com experiência, em administração, em contas em pagar, em RH. Aí eu pergunto, estagiário. Estagiário está na faculdade, provavelmente segundo semestre, terceiro semestre, quarto semestre, né? Qual a experiência que ele teve, depende se ele saiu do ensino médio, já está na faculdade, né, e nunca trabalhou e está ali estudando. Aí eu pergunto, como é que a pessoa pode ter tido experiência? Aí vocês não vão falar que fui eu que disse isso para vocês. Mas quando vocês estão ali fazendo o currículo de vocês, colocam as coisas que vocês conhecem. Às vezes vocês colocam, tipo, pessoas que colocaram que eu não tenho, eu não tive experiência, eu não tenho experiência. Vocês têm experiência. Se você assistiu minha aula de recrutamento e seleção, começo, meio e fim, chegou no final do semestre, vocês saberão fazer uma entrevista, vocês saberão fazer uma dinâmica, vocês conseguirão abrir uma vaga e dizer daquele tipo de vaga que você faz. Hoje a gente já começou aqui entendendo um pouco de uma empresa. O que é empresa? O que é organização? Né? Quais são os tipos? Se eu for prestar serviço numa empresa, eu tenho que primeiro identificar isso. Então, vocês já estão começando a conhecer. Chegou lá no final do semestre, vocês vão ter muito mais conhecimento. O que vocês têm que fazer? Simplesmente colocar no currículo que vocês sabem recrutar e que vocês sabem selecionar. Professora, mas eu não sei.
Se você assistiu minha aula, se você participou, se você estava ali, você conhece. Quem faz RH com a Andréia, faz folha de pagamento, que eu sei que tem aluna minha aqui, sabe fazer um cálculo de hora extra. Se vocês trazem com a Andréia um cargos e salários, departamento de cargos e salários, vocês vão saber desenvolver o cargo e salário de uma pessoa. Como é que eu vou ali fazer a descrição? Então, vocês sabem. Ah, mas eu nunca trabalhei. Mas coloca isso no currículo que você sabe. Vai chamar a atenção daquele recrutador. E aí, quando ele recrutar, né, você explica. Eu tive aula prática, eu tive a aula. Você está preparado para fazer um teste? Tome, dá o teste. E aí você vai lá e fazer o teste. É o que aconteceu com a minha aluna. Ela não tinha experiência nenhuma, mas na hora de fazer o teste, ela foi muitíssimo bem no teste. Então, é aí que está a oportunidade da gente. Às vezes, a gente não enxerga essa oportunidade dentro da gente mesmo, né? Então, eu acho que a gente tem que começar a abrir um pouco isso também, né? Já fica uma dica aí para vocês, candidatos, tá? Então, a gente tem que colocar isso, né? De a gente começar a colocar. Mas, assim, coloquem aquelas disciplinas das quais vocês realmente aprenderam, se identificaram, e se precisar ser aplicado um teste na prática, que vocês consigam fazer, né? Senão vocês estão dando um tiro no próprio pé, né? Então, observem isso, ok? A Dayana disse que muitos têm medo de perder o espaço, cargo, e acabam não dando oportunidade para novas pessoas. Dayana, isso tem bastante no mercado, infelizmente, né? A gente tem aí no mercado, infelizmente, esses cenários, e a gente vê muito isso mesmo, tá? Não deveria, né? Eu acho que as pessoas não deveriam, porque, é como eu falei, talvez eu esteja numa posição hoje na empresa, e até hoje aqui como professora, exatamente por ter tido pessoas que me ensinaram muito e me deram oportunidade na minha trajetória profissional, né? Eu sou muito grata por isso. E eu tenho ainda um dos meus primeiros chefes, né? A gente ainda tem contato, né? Então é muito bacana isso, né? Essa troca de conhecimento que existe, né? Quem sabe um dia a gente vai, aí um trabalho de formiguinha em formiguinha, né, Dayana? A gente vai mudando um pouco isso, as pessoas aí vão abrindo um pouco mais, vamos acreditar nisso, né? Eu não desisto das pessoas, não, eu não desisto das coisas, né? Mas vamos lá, a gente já tem aí quase 1 hora de aula, e deixa eu explicar um pouco da atividade que eu deixei lá para vocês realizarem, tá? Eu vi que algumas pessoas já fizeram, e deixa eu só já falar um pouquinho do que é essa atividade. A atividade é um texto que é o senhor Abel, né, que tem uma gráfica, então tá contando a historinha dele lá, que ele tem uma gráfica, tem vários funcionários, né, que ele abriu, e tem pessoas que trabalham com ele já há bastante tempo, e aí tem uma outra gráfica, da qual ela tá no mercado há muito tempo, e ele tá querendo, né, tipo, dar mais para os funcionários, ou seja, vai dar vazão daquela gráfica, ele vai absorver tanto o trabalho daquela gráfica, como os próprios funcionários serão absorvidos na outra gráfica, né? Por quê? Porque tem mais benefício, tem mais estruturas. E aí eu pergunto o que o senhor Abel, né, que foi aquele que abriu a porta da gráfica, ele, mais um filho, enfim, e tem toda a historinha ali, e aí a gente tem essa historinha, e aí vocês têm que sugerir o seguinte, né? O que o senhor Abel tem que ser? Ele tem que ser eficiente ou eficaz? A aula passada eu falei um pouquinho de eficiência e eficaz, falando do comprimido Doril, né? Então, quando a gente toma um Doril, a dor sumiu, né? Então, esse cara é extremamente eficiente, porque pelo slogan, né? Não sei se isso é verdadeiro ou não, né? Mas assim, pelo slogan, né? Tomou Doril, a dor sumiu, entende-se que eu acabei de colocar o Doril, tomei um gole de água, engoli, a dor sumiu, né? Então, ele é extremamente eficiente, ele serve para dor de cabeça, e eu tomei e passou. Agora, um outro remédio, o Advil, uma aspirina, né, ele também tem o mesmo efeito, mas ele não tem um slogan de que eu tomou e passou, né? Então, o Doril, ele é muito mais eficiente nisso, ou seja, ele atuou na causa muito mais eficiente, mais rápido, de uma forma diferente, né? Então, o senhor Abel, vocês têm que ir lá dizer nessa atividade se ele é mais eficaz ou se ele é mais eficiente. E se você falar, ele tem que ser eficaz e eficiente, não são as duas coisas, é uma ou outra, né? E a partir do momento que ele já fez,
né? Vamos dizer que vocês vão sugerir que seja ser eficiente, né? Então tá, o que ele precisa fazer para ser mais eficiente? Eu não quero aquelas respostas, ele precisa fazer mais coisas quais, né? Que tipo de coisas você sugere? Então, se questione mais e vamos abrir um pouco mais e vamos pensar mais essas respostas que eu quero ter de vocês, né? Então, o que ele pode fazer? Essa atividade, eu sei que algumas pessoas já entregaram, se quiserem corrigir, aproveite, é o momento, vai lá, corrige. Não sei se ainda, eu acredito que dá tempo de entrar lá e corrigir, pode corrigir, tá? Se não der, me avisem. E vocês podem, de repente, fazer em dupla, caso queiram, tá? Aí, o que vocês vão fazer se fizerem em dupla? Coloca, os dois respondem, vai colocar no mágico lá, no caderno, os dois vão responder, só coloca uma observação que fez com o amigo e põe o nome do amigo, tá bom? Mas pode fazer em duplo o que vocês quiserem. Só tem mais um chat ali, eu fiquei 4 anos trabalhando em uma área sem receber nem o valor da função, e muito menos a promoção. A minha promoção só veio no início desse mês. Rosângela, isso é mais um erro, um grande erro, e um passivo trabalhista muito grande que acontece, né? As empresas não dão o devido cuidado de transferir uma pessoa, ou transferir as responsabilidades para uma pessoa, e essa pessoa começar a fazer várias coisas e assumir aquela responsabilidade, e esquecem de rever a função e o salário, né? Então, é diferente de você chegar para a pessoa e falar, olha, eu estou te dando a oportunidade, igual aconteceu com a Marina, né? Então, a Marina, ela era lá da área de produção e ela foi para a área comercial. Então, ela chega lá e fala assim, olha, nós vamos te dar essa oportunidade. Nós vamos te dar aí 3 meses, né? Então, nesses 3 meses, você vai aprender, você está ali como aprendizado. Você não vai ficar responsável na função. Então, você vai acompanhar a pessoa. Então, você já vai começar a entrar num ritmo ali, não fazendo, né? Ali apoiando a pessoa, tal. Você pode até pôr a mão na massa, fazer e tal, mas deixe claro que você tem um período de experiência nessa função, né? A partir do momento que aí nós vamos te dar um feedback, nós vamos conversar com você, nós vamos te pontuar as coisas, e se realmente ficar, você realmente vai para outra área, né? O combinado não é caro, né? Então, acho que essas coisas, elas podem ser muito bem esclarecidas, né, e a pessoa ficaria motivada em aprender, saberia que não ia ter realmente reajuste salarial, mas só a oportunidade de ela estar aprendendo já é um pagamento, né, já deu a oportunidade. Então, acho que isso é importante ser dito, né. Então, Rosângela, infelizmente, o que você passa, você não é a única, né, e gostaria que você fosse a última, mas também não é, a gente vê isso muito no mercado. Empresas que eu dei consultoria, a gente vê bastante disso, tá? O Maicon disse se pode fazer em trio. Pode, Maicon, eu tô boazinha hoje, pode fazer em trio, tá? E a Rosângela também disse, sim, isso mesmo. Pois é, Rosângela, assim, eu vejo, né, que a gente tem muitos casos aí, nesses processos, tanto seletivo quanto nas funções. Eu assisti uma vez uma palestra, eu sei que não foi o seu caso, Rosângela, mas existe o outro lado também, que às vezes as pessoas também não dão o devido valor da oportunidade que está se tendo, né? Existe um cenário de que a empresa, às vezes, ela fala assim para a pessoa, eu vou te dar uma oportunidade, eu vou te pagar um curso para você fazer um curso X, né? E a pessoa não quer fazer o curso X à noite, ela não quer fazer esse curso X de sábado. A legislação, muitas vezes, ela também é um pouco engessada demais, que é uma CLT de 1943, né? Agora que veio algumas coisas da reforma trabalhista, mas a CLT é muito antiga. E o que acontece? Ela também não ajuda muito. Porque você dá um treinamento para a pessoa e falar que ela tem que estudar de sábado, a CLT vai dizer que você tem que pagar hora extra para aquela pessoa. Mas imagine as empresas, tem que pagar hora extra, tem que pagar o curso, né? Olha o quanto que tem ali para desprender, às vezes, da empresa, e às vezes a empresa também não pode, não tem tanto recurso. Então, é aquilo que eu falo, o combinado não é caro. A empresa pode dizer, falar, olha, eu vou te pagar um curso, você vai fazer esse curso, você tem que fazer de sábado, você não pode se ausentar durante a semana aqui da empresa.
Se me pagarem curso, até na madrugada eu estudo. Não tem problema nenhum. Pode me dar aqui que eu vou estudar de madrugada, né? Pode me dar o curso. Então, às vezes também tem isso. E eu sei que tem muitos funcionários que às vezes negam, não querem o curso, tá? Infelizmente, né? Existe muita gente aí, muitos profissionais que falam, não, eu vou fazer o curso em horário de expediente. Se quer, quer. Se não quer, não vou fazer. Só que, veja, é conhecimento que está trazendo para aquela pessoa, né? É oportunidade que estão dando. Então, às vezes, as pessoas também, né? Eu sei que não foi seu caso, tá, Rosângela? Mas me veio isso à mente, que eu já me deparei com isso, tá? Em empresas que eu trabalhei, e o profissional não podia sair, não podia fazer no sábado. E a empresa não podia deixar com que ele saísse durante a semana. Olha o impasse, né? Conclusão, foi outra pessoa fazer o curso, não foi aquela pessoa, né? Então, isso pode acontecer aí. Certo, meus queridos e queridas, acabamos a nossa aula aí, né? Hoje falamos aí bastante, vocês falaram um pouquinho. A Jaqueline, eu quero lhe dar os parabéns, Jaqueline. Você ficou com a sua câmera aberta. Eu fico muito feliz, né? Eu acho que isso mostra aí, para mim aqui é bacana, porque eu vejo alguém, né? Não fico vendo só as fotinhos. Então, muito obrigada. De nada. E estamos no final. O Marcos também colaborou, ajudou. Olha a água. Olha a água. Água. Mas é isso, pessoal. Terminamos. Eu aqui sem voz, só porque fui dar os parabéns para a Jaqueline. Mas é isso, gente. Não esqueçam de fazer exercício. Obrigado mais uma vez. Fiquem com Deus. Se cuidem. Eu vou tirar a gravação, vou finalizar. E se vocês tiverem alguma dúvida, me perguntem. Tchau. Boa noite. Tchau, obrigada. Boa noite. Tchau, Pro. Tchau, pessoal. Tchau, boa noite. Tchau, tchau para vocês. Ótima noite aí. Obrigada. Tchau, Pro. Tchau para esse pessoal. Tchau, obrigada. O último a sair, apaga a luz. Serei eu, fica tranquilo.